Mateus capítulo 7, versículo 24. O texto aqui é sobre o verdadeiro fundamento do Evangelho. Nós não podemos fugir do Evangelho. Porque o Evangelho é poder de transformação de mente, de espírito, de coração. É mudança de vida que nós precisamos. É uma metanoia. E o fundamento do Evangelho, ele está pura e simplesmente em Cristo. O fundamento do Evangelho não está nos evangélicos. O fundamento do Evangelho está em Cristo. Ele é a pedra de esquina. Ele é aquela pedra que foi rejeitada pelos homens e que se tornou a principal pedra. A pedra que sustenta a construção que estamos construindo em cima. É a construção da vida de Deus em nós. A vida de Deus por intermédio de Jesus. O livro de João, ele diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho do Homem, o Cristo, foi quem o revelou. Como eu tenho noção do Evangelho? Conhecendo o fundamento. Ele é o fundamento. E conhecer Cristo não é conhecer a história dele, mas o que precisamos saber sobre Jesus, o que ele representa. A Bíblia diz que nós jamais veremos a Deus, porque Deus habita em glória e luz inacessível. Você quer ver Deus? Você precisa ver Jesus. Que Jesus é a figura de Deus. Seria muito fácil nós crer num Deus invisível, num Deus cheio de poder, cheio de milagre. Mas e nós? Como vamos viver o poder de Deus, os milagres de Deus? Com a nossa forma humana, com os problemas que nós temos, com a nossa mente, com as nossas emoções, com as nossas vontades. Como? De que jeito? Não vamos conseguir, porque somos humanos. Por isso que o Deus eterno, ele se encarnou. Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e principalmente de verdade. Ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É tudo por intermédio dele. É você crer no Jesus, o homem. Porque tem Jesus Cristo e tem Jesus, o Filho do Homem. O Filho do Homem era de carne e sangue. Sofria as mesmas coisas que os homens sofrem. Os mesmos sentimentos.
Então Jesus é o fundamento onde nós devemos firmar a nossa fé, fazendo o que ele fez, andando como ele andou, vivendo como ele viveu. Jesus certa vez disse: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí você entra no Evangelho e vê a jornada de Jesus. Seguir Jesus é seguir a jornada de Jesus. Você olha para o Evangelho e vê a jornada, como ele fez, como ele se comportou, como ele tratou as pessoas, como ele tratou os ladrões, como ele tratou as prostitutas, os religiosos. Você olha para ele e vê que ele era uma exceção. A regra, porque o resto tudo ou estava no clero religioso, ou era pertencente à religião, ou era pertencente ao judaísmo, ou não cria nisso, ou tinha outros deuses e outras crenças. Mas Jesus era diferente deles todos. Jesus trouxe a figura eterna de Deus, de como Deus age. Hebreus capítulo 12, olhando para Cristo, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos olhar e seguir o exemplo. Seguir o exemplo de Cristo. Fazendo o que Cristo fez. Vivendo o que Cristo viveu. Sendo um Cristo nessa terra. Aqui o texto diz assim, versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele que ouve estas minhas palavras. Quem está falando aqui? Jesus. Aonde é isso? Onde é que está escrito? Mateus. E esse é o final do texto. Ele está falando e dando um fecho de tudo que veio nos outros capítulos. No 5, no 6 e no 7. Aonde terminava o sermão. Ele começou lá no capítulo 5, nas bem-aventuranças. Aí veio o capítulo 6 e o capítulo 7 ele fecha com um fundamento. Estava ensinando para uma multidão, gente de tudo que é tipo. E ele estava trazendo a doutrina do Evangelho. O fundamento do Evangelho. Você tem que entender. O cristianismo foi o que Constantino criou no 3º século e tornou o cristianismo a religião oficial. No 3º século. Uniu a igreja ao Estado. E está unida ao Estado até hoje. A religião não se separa do Estado. Só para você ter a ideia de conceitos. Evangelho é o que Jesus ensinou. Cristianismo é o que o Evangelho
do primeiro, segundo, terceiro século se transformou a partir do terceiro século. Depois lá, que houve a Reforma Protestante. Mas o Evangelho é isso aqui, ó. Todo aquele que ouve a minha palavra e pratica. Toma uma ação prática. Será comparado a um homem prudente. Quando você olha para o Evangelho, entende o que é o Evangelho e pratica atos simples do Evangelho. Citar Mateus capítulo 5. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre uma montanha. Vós sois o sal da terra. Sal não é para ser sal em excesso. Sal é para temperar. Você tem que ser diferente. Você dá tempero, você dá gosto às coisas. Você dá gosto à sociedade. A sociedade não é a mesma sem você. A sociedade com você fica boa. Senão a sociedade fica sonsa sem tempero. Nós somos o tempero. Ensinos. Que ele está dizendo. Quem ouve isso, pratica, é um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre o fundamento, sobre a pedra de esquina, sobre a rocha de esquina, sobre Cristo. Como diz Pedro, a pedra que os construtores rejeitaram, essa mesmo veio a ser a pedra angular. O Cristo, aquele que foi rejeitado na sua terra, rejeitado pelos seus, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Somos filhos de Deus, porque o recebemos. Construiu sua casa na rocha, aí veio a chuva, veio a tempestade, transbordaram os rios, sopraram ventos, veio tormentas, veio enxurrada, enchentes, veio de tudo sobre aquela casa. E aquela casa permaneceu firmada, porque estava firmada sobre a rocha. A rocha do ensino de Jesus. A rocha do ensino do Evangelho. A rocha que é Cristo. Quando você estabelece a sua casa, a morada de Deus, quando você estabelece a morada de Deus no Evangelho, o que é o Evangelho? É o que Jesus disse. É o que Jesus fez. É o que Jesus ensinou. É a maneira que ele se comportou. É a maneira que ele tratou todo tipo de pessoa. Sem exceção. Esse tem uma casa permanente. A casa que está firmada em Cristo, no Evangelho, em fazer o que ele diz, ela é uma casa que se sustenta. Aquele que ouve, pratica, se coloca naquele lugar de segurança que é Cristo. Se não tiver, cai tudo por terra. Então essa casa jamais será abalada.
por mais temporais que venham. E quantos temporais vêm na nossa vida? Crises, perdas, problemas, doenças. Nós não podemos perder a fé no Evangelho. O Evangelho é que nos muda. O Evangelho é que nos sustenta. O Evangelho é o que nos mantém de pé. O Evangelho é ser alimentado pelo pão vivo que desceu dos céus. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E ele continua: todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, não se estabelece naquilo que ele ouviu. Ele será comparado a um homem insensato, imprudente, que edificou a sua casa sobre areia. Não era um fundamento sólido. Firmou a sua casa sobre bobagens. Se estabeleceu na palavra de homens. Se estabeleceu em doutrina de homens. Não naquilo que Cristo tem revelado no coração de vocês. Aquilo que Cristo tem mostrado no coração. Aquele que não estabelece na rocha, mas estabelece na areia, no dia da tempestade, no dia que cai a chuva, e transbordam os rios, e sopram os ventos, e dão com ímpeto contra aquela casa. Essa casa desaba e cai. Grande é a sua ruína, porque não estava firmada. Nós devemos estar firmados no fundamento do Evangelho, daquilo que Jesus ensina. O Evangelho é um espírito. É importante você analisar a tristeza dos discípulos na Santa Ceia, na última ceia. A tristeza deles, porque eles estavam com a presença física de Jesus ali durante 3 anos e meio. E agora ele ia se ausentar. Ele disse naquela ceia que ele não ia beber aquela ceia outra vez com eles, a não ser no reino de Deus, de uma outra forma. Aí Jesus diz para ele: eu vou embora, mas eu não vou deixar você sozinho. Eu vou mandar um outro Consolador. Eu vou enviar do meu Espírito. O meu Espírito vai vir habitar em vocês. E ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos fará ouvir tudo que vocês não ouviram, ele vai fazer. Vocês vão ter a minha presença não mais materialmente, mas vão ter a minha presença em vocês. Quando vocês crerem, a presença dele está em você. Não importa se você sente que ele está ou não sente. Se você crê que ele está, você não precisa nem sentir, mas ele está. O Espírito sopra sempre a verdade em nós. E nós, muitas vezes, fazemos o que não é aquilo que ele soprou. Porque nós temos o arbítrio. Então, firme seu fundamento naquilo que o Evangelho ensina. Eu aprendi que a Bíblia era um livro para se ler desde o começo. Mas agora eu sei que não é por lá. Você tem que começar a Bíblia por Cristo. Para que você
viver um processo que não era para nós viver e não vivemos. O que está no Velho Testamento é um processo que não é nós. Depois da graça de Cristo, depois da morte e ressurreição de Cristo, é Cristo. É daqui para frente. Você começa por Cristo, entendendo quem Ele é, vivendo a experiência do Evangelho que Ele ensinou. Tem aquela passagem que Ele coloca num lado os bodes e no outro as ovelhas. E as ovelhas Ele disse: vinde, benditos de meu Pai, possuí esse reino que está feito desde a fundação do mundo, possuí o reino de meu Pai. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber. Eu estava nu, vocês me vestiram. Eu estava preso, vocês foram me visitar. Eles perguntaram: mas quando eu fiz isso? Quando você fez isso ao seu semelhante. E para os outros, do outro lado, ele disse: não conheço vocês. Porque eu tive fome, vocês não me deram de comer. Tive sede, não me deram de beber. Estava nu, não me vestiram. Estava preso, não foram me visitar. Eu estava no hospital, vocês não foram lá. Mas quando você esteve no hospital, tu é Cristo. Aquele fulaninho, aquele irmãozinho, aquela senhorinha. A minha igreja é esses. Aqueles que fazem a vontade de Cristo. O Espírito de Cristo está em você. Precisamos agir pelo Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo faz o que Cristo é. Então Deus não nos deixou órfãos, deixou o Espírito dele em nós, em cada um de nós, para que nós vivamos pelo Espírito dele, vivendo o Evangelho na prática do Evangelho, ajudando as pessoas, amando as pessoas. Esse é o Espírito do Evangelho. Firme a sua fé no Evangelho, fazendo o que Jesus disse. Firme a sua casa naquilo que é a verdade do Evangelho. Aqui 3 capítulos já dá para aprender muita coisa, mas tem toda a vida de Jesus, tem todos os ensinos de Paulo, tem todos os ensinos de Pedro, todos os ensinos de João e de outros que estão no Novo Testamento, que está lá no livro de Atos. Tem tanta coisa para você ver. A Bíblia toda você precisa lê-la nesse enfoque, que senão você vai errar lendo a Bíblia. É no enfoque de Cristo. E o que Jesus disse? A lei e os profetas foram até João. Agora o reino de Deus é tomado por esforço. Qual o esforço no reino de Deus? É crer naquilo que Jesus ensinou para nós viver. Porque tudo mais ele já fez. Eu já sou perdoado, eu já sou curado, eu já sou livre, eu já sou liberto. De tudo que me incomoda, eu já sou liberto. Porque ele morreu lá atrás, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Toma posse, creia e veja tudo a partir de Jesus. Vendo a partir de Jesus, você não erra. Como você conhece Deus, então? Olhando para Jesus. Deus só se encontra em Jesus. Não se encontra em outro lugar. Amém?